de fé, tocou o manto do Senhor. Olá, guerreira da conquista, pega tua espada, pega teu escudo e venha nessa jornada de 30 dias de live, a Trilha da Vendedora. Hoje nós estamos no dia 21 dessa jornada e hoje nós iremos falarmos sobre a magia da autodisciplina. Olha que interessante, né? A gente pegar a autodisciplina e comparar com a magia, né? Porque realmente para a gente ter a autodisciplina dentro da nossa rotina, dentro da nossa jornada de uma mulher empreendedora, não é fácil, não é verdade? Então hoje nós iremos falarmos sobre a magia da autodisciplina. A primeira espada e escudo da magia da disciplina é o seguinte: estabeleça rotinas poderosas. Olha, tem que ser tudo assim, né? Magia poderosa para poder, né, sair do quadrado, sair da zona de conforto, dar uma chacoalhada para poder movimentar, fazer coisas diferentes para a gente ver o nosso progresso acontecer. Então a primeira espada e escudo é: estabeleça rotinas poderosas. Crie uma rotina diária que inclua tempo dedicado às atividades-chave de vendas. Então, nessa minha rotina poderosa que eu vou criar, eu preciso dedicar tempo para as minhas atividades-chave de vendas. Então, eu preciso dedicar esse tempo. Eu preciso dedicar o tempo para eu poder fazer venda, para eu poder prospectar, para eu poder fazer um pós-venda, fazer um acompanhamento, né? Solicitar indicações para vender o meu produto e o meu serviço. E com isso, estabelecer horários específicos. Os horários específicos para mim prospectar novas clientes. Eu preciso ter esse horário específico para prospectar. Eu preciso fazer acompanhamento. Então, quando eu crio eu vou estabelecer rotinas poderosas, que eu vou dedicar tempo para prospectar, eu vou dedicar tempo para fazer acompanhamento já das minhas clientes e fechar vendas. Então, a magia da autodisciplina, a primeira espada e escudo é: estabeleça rotinas poderosas. Nessa rotina poderosa, o que é que nós iremos trabalharmos? Crie uma rotina diária que inclua tempo dedicado às atividades-chave de vendas. Quais são essas atividades-chaves de vendas? Horário específico para prospectar, horário para você fazer acompanhamento das suas clientes que você já atende e fechar venda. Então, eu preciso estabelecer rotinas poderosas para me poder pegar minhas atividades chaves de vendas e começar a trabalhar com maestria, começar a trabalhar com excelência. E a segunda espada e escudo é o seguinte: defina metas diárias. Então, eu venho falando desde o primeiro vídeo até hoje sobre metas mensais, metas semanais, metas diárias, meta de 12 meses, de 6 meses, mas a gente precisa de todas essas metas, porém precisamos ter metas diárias para desenvolvermos o nosso negócio, desenvolvermos a nossa jornada na trilha da vendedora, na trilha da mulher empreendedora, da mulher empresária, da mulher de negócio. Então, a segunda espada e o segundo escudo é o quê? Defina metas diárias. Estabeleça metas realistas para cada dia e se concentre-se em alcançá-las. Divida metas maiores em tarefas menores e gerenciável. Então, a gente precisa, né, estabelecer metas diárias
estabelecer metas realistas para cada dia e concentrar-se nessas metas e alcançá-la. E essas metas têm que ser o quê? Metas alcançáveis. Divida metas maiores em tarefas menores e gerenciáveis. Então, assim, eu estabeleci a minha meta diária. Então, assim, todo dia eu sei o que é que eu vou fazer durante o meu dia, com o meu estabelecimento de metas diária. Eu vou pegar essa minha meta diária, eu vou dividir, né, em partes maiores, e eu vou pegar tarefas para trabalhar nas minhas metas menores, para mim fazer o que? Gerenciar essas metas. Um exemplo, desde sábado até hoje, a minha meta diária é o quê? Prospecção e atualizando o site da Guerreira. Então, assim, se eu tenho uma meta grande, eu vou pegar essa minha meta e vou fazer de submeta, sendo essa submeta eu trabalhando todos os dias. Então, assim, se eu trabalho com meta todos os dias, essas metas vai ser o quê? Eu vou conseguir gerenciar as minhas metas e ela tem a possibilidade de ser alcançável. Do que a gente pegar uma meta grande e querer trabalhar essa meta grande sem a gente fatiar essa meta em submeta. Então, quando a gente tem uma meta grande, que a gente vai fatiá-la em submeta mensal, submeta semanal, submeta diária, a gente consegue alcançá-la. Então, a gente vai ter fôlego, a gente vai ter energia e a gente vai ter força para a gente alcançar essas metas. Então, a segunda espada e o segundo escudo defina metas diárias. Estabeleça metas realistas para cada dia e concentre-se em alcançá-lo. Então, a gente vai estabelecer metas, só que a gente precisa trabalhar sobre essas metas e alcançá-la. Então, se eu estabeleci uma meta para me trabalhar no dia chamado hoje, estabeleci essa meta, então eu tenho que focar, ter determinação para me trabalhar até alcançar essa meta. Porque não adianta eu não alcançar essa meta e pular para outra. Aí vai ficar um buraco. Por quê? Porque eu estabeleci uma meta, eu não trabalhei como deveria trabalhar, não alcancei, já vou traçar outra meta? Não, aí não tem como. A gente precisa trabalhar as nossas metas diárias. E a segunda espada e o segundo escudo elimine distrações. Ontem eu falei sobre isso e eu vou voltar a falar novamente sobre eliminar distrações. O que tem sido distração na tua jornada? Às vezes você tem lá um espaço que você reservou dentro da tua residência para você trabalhar o seu home office. Tem uma TV na parede, aí você liga lá a TV, aí fica passando aquelas notícias lá que não sei quem matou, não sei quem roubou. Aí o que é que você faz? Você já começa o quê? Tirando o seu foco para poder prestar atenção o que está passando na TV. Então isso já é o quê? Uma distração. Às vezes você tem um espaço lá do seu trabalho dentro da sua casa, e se você não colocar rotina de trabalho, vem um filho, vem um parente, vem uma outra pessoa, vai lá, tira seu foco. Então a gente tem que observar o que tem sido distração que está impedindo a nossa caminhada. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar as principais distrações que impactam o seu trabalho. Outra coisa também, né? Às vezes a gente almoça, porque a gente tem que almoçar, e a gente vai assim, vou tirar um cochilo de 30 minutos para revigorar as minhas forças. Quando você vai ver, o cochilo de 30 minutos passou 1 hora. Então tudo isso é distração. Então quando a gente trabalha, né, com o estabelecimento de metas diárias, isso aí vai nos dando o controle. A gente vai o que? A gente vai gerenciando e a gente passa a observar o que tem sido distração na nossa rotina como mulher de negócio que está impedindo da gente alavancar. Então isso é muito importante a gente ter em mente, eliminar distrações. Identifique as principais distrações que impactam o seu trabalho. Se desconecte, né, das mídias sociais quando você tem objetivo para alcançar, quando você tem um alvo, quando você tem uma meta grande que você quer trabalhar nessa meta. Tira as notificações das mídias sociais para você não ficar lá olhando, né, quem que curtiu lá o seu Reels, quem que te mandou um direct. Então, assim, se você tem um alvo, se você tem um objetivo, que você trabalhe focada nisso e tire as notificações.
Porque se você não tirar as notificações das suas mídias sociais, vai ser o quê? Vai ser distrações que vai tirar você do teu foco. Aí você para um pouquinho, aí você vai olhar e daqui a pouco quando você vê, você já perdeu 45 minutos. Boa noite, guerreira da conquista! Tudo bem com você? Então é muito importante a gente eliminar distrações. E a quarta espada e escudo é o seguinte: priorize tarefas importantes. Então, quais são as tarefas importantes que você precisa executar durante o dia? Quais são essas tarefas? Identifique as tarefas mais importantes, né? E fique concentrada, né? Fique ligado nessas tarefas, né? As primeiras tarefas do dia. Não deixe nada para a última hora. Eu tô falando isso e agora eu tô nessa situação. Deixei muita coisa para a última hora. Sábado e domingo eu vou estar 2 dias de evento como expositora e tem bastante coisa ainda para me poder organizar, para poder estar levando para o evento. Então a gente precisa o quê? A gente precisa identificar as tarefas mais importantes e concentrar-se nelas primeiro. Evite procrastinar em favor de atividades menos críticas. Então assim, não fique procrastinando o teu tempo em atividades que no momento você não precisa fazer elas. Elas podem esperarem, né? Você fazer essas atividades em outro momento. Mas priorize tarefas importantes do teu negócio. E a quinta espada e o quinto escudo é o seguinte: mantenha um espaço de trabalho organizado. Então é a pior coisa você estar num espaço de trabalho que não esteja organizado. Aquele espaço de trabalho que está desorganizado, ele vai minar a sua energia. Ele vai minar a tua concentração. Então assim, aonde há desordem, né, não tem como ter produtividade. Então organize o seu espaço de trabalho. Um ambiente de trabalho organizado facilita a concentração. Certifique-se de que tudo do que precisa esteja ao alcance das suas mãos. Então não deixe nada espalhado, não deixe nada solto. Você fique concentrada nas suas atividades, no seu espaço de trabalho que você reservou, seja um home office, seja uma loja, seja outro tipo de negócio, mas que esse negócio, que esse espaço esteja organizado. E a sexta espada e o escudo é o seguinte: estabeleça limites de tempo. Então a gente precisa ter limite de tempo. Limite para as nossas atividades pessoais, para as nossas atividades empresariais, tudo que a gente precisa fazer. A gente também tem que estabelecer limites, que isso é muito importante. Estabeleça limites de tempo para cada tarefa. Isso cria um senso de urgência e ajuda a manter o foco. Então assim, se eu tenho determinada hora para me poder concluir a criação de uma proposta de um serviço, então eu tenho que trabalhar dentro dessa hora, desse tempo estabelecido que eu estabeleci. Então se eu reservo 3 horas, né, 3 horas da minha rotina do Mulher de Negócio para poder prospectar, eu tenho que prospectar. A minha meta de prospecção durante o dia é 100 contatos. 100 contatos, independente se eu vou receber sim ou se eu vou receber não. Então a minha meta diária é prospectar 100 contatos. E eu tenho que fazer isso. Então isso tem que estar dentro dessa minha rotina, da minha organização, da minha meta diária. Precisa estar dentro da minha meta diária de trabalho. E o outro, né, a nossa sétima espada e escudo é o quê? Recompense. Então cada tarefa, cada meta alcançada, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que recompensarmos pelo nosso empenho, pelo nosso trabalho, pela nossa força, pela nossa dedicação. Então a gente tem que recompensarmos pelo esse esforço, né? Por essa disciplina. Tem que ter uma recompensa. Então estabeleça recompensas para conquistas significantes. Conquistas significativas. Isso cria uma associação positiva com a autodisciplina.
Então, todas as vezes que você traçou objetivos, está trabalhando com tarefas diárias e está cumprindo e está alcançando aquilo ali, então você tem que se recompensar. Então, se eu faço isso, isso vai trazer o quê? Vai trazer associação que todas as vezes que eu faço realmente o que eu preciso fazer, né? As coisas acontecem, a vitória chega e eu vou saborear os frutos do meu trabalho. Então, por isso que eu preciso me recompensar-me. Por cada meta, por cada objetivo alcançado. Então, isso é muito importante. A 8ª espada e escudo é o seguinte: mantenha o foco a longo prazo. Então, tem determinadas atividades, determinados objetivos, determinadas metas que elas não é para ser alcançada em 1 mês, em 2 meses ou em 3. Às vezes, dependendo do que é a tua meta, você vai alcançar junto com as ferramentas e com as ações daqui a 6 meses, ou daqui a 12 meses, ou daqui a 24 meses. Então, você precisa manter o foco a longo prazo. Então, a gente trabalha com curto, médio e longo prazo quando a gente estabelece metas. Então, como que a gente vai fazer isso? Lembre-se constantemente dos seus objetivos a longo prazo. Então, não é porque eu estabeleci uma meta de longo prazo que eu vou esquecê-la, que eu vou tirar os meus olhos dessa meta, ou que senão eu vou colocar numa gaveta, vou fechar e vou esconder a chave. Não. Então, se eu tenho metas para ser alcançada em longo prazo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso constantemente estar o quê? Estar olhando, verificando se as minhas ações, se os meus comportamentos estão me levando próximo dessa minha meta de longo prazo. Então, eu preciso ter isso em mente. Isso ajuda a manter a motivação e a direção. Então, quando eu mantenho, né, os olhos nas minhas metas de longo prazo, isso vai me dar motivação, vai me dar direção e eu vou estar o quê? Eu vou estar analisando. Eu tô me aproximando dessa meta que eu tracei para mim alcançar daqui a 12 meses ou daqui a 24 meses. Então, é muito importante a gente tá sempre olhando e relembrando a nossa meta de longo prazo. E a 9ª espada e escudo é o seguinte: cuide de sua saúde física e mental. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde física, porque sem saúde física a gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer. A gente não vai ter disposição, a gente não vai ter energia para poder fazer o que precisa ser feito. Então, a gente cuidar, ter uma atenção especial para a nossa saúde física é muito importante. E a nossa saúde mental. Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Cuidar dos nossos sentimentos, cuidar dos nossos pensamentos, né? Ter aquele cuidado, como o próprio Dr. Lai Ribeiro diz, que sempre tem aquela vozinha falando nos nossos ouvidos. E essa vozinha é muito raro falar coisas positivas. A maioria é o quê? Falar coisas negativas. É mais ou menos assim: eu não sou capaz, eu não sou merecedora, isso tá difícil, eu não vou conseguir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa vozinha que fala no nosso ouvido. Então, a saúde mental é muito importante manter em dia na nossa jornada empreendedora. E a 10ª espada e escudo é o seguinte: aprenda com os desafios. Então, cada desafio que a gente passa nessa nossa jornada é um aprendizado. É como se fosse uma escola. E a gente tá ali, a gente tem que fazer todas as matérias. Então, a gente precisa aprender com os desafios. Encare os desafios como oportunidade de crescimento. Analise situações em que a autodisciplina foi difícil e descubra maneiras de melhorar. Então, quando a gente trabalha com a autodisciplina é o quê? Você ser disciplinada. Disciplinada com aquilo que você precisa fazer. Disciplinada com você mesma, disciplinada com o teu foco.
disciplinada com as suas ações, disciplinada com as suas atividades, disciplinada com os teus sonhos, disciplinada com os teus objetivos, que você sabe que você precisa alcançar aquele objetivo. Só que você precisa ser o quê? Disciplinado. Você tem que ter disciplina na tua vida. Você precisa ter disciplina na tua jornada, porque senão qualquer coisa vai tirar você da tua rota. E quando você vê, o tempo passou. E tempo passado a gente não consegue recuperar. Como o próprio Dr. Lai Ribeiro diz, que a moeda mais cara desse mundo que existe é a moeda do tempo. Então o tempo é muito caro, o tempo é muito precioso. Então a gente não pode desperdiçar o nosso tempo com coisas que não agregam, que não somam, que não multiplicam, que não dividem na nossa vida. Então a gente precisa ser autodisciplinada na questão do tempo. Às vezes a pessoa para um pouquinho na frente de uma TV para assistir novela e acaba deixando coisas importantes para trás. Às vezes a pessoa, eu vou dar uma passeada no shopping, que eu tô estressada, eu vou passear no shopping. Quando você vai ver, você ficou lá passeando e o tempo passou e o que você precisava fazer você não fez. Então quando é nós, eu empresa, que você compra, que você vende, que você entrega, que você recebe, que você faz pagamento, que você precisa criar conteúdo para você postar nas suas redes sociais, que você precisa criar conteúdo de produto, de serviço, para mandar para os clientes que você já atende, para fazer o pós-venda, fazer esse acompanhamento. Quando você precisa criar conteúdo para você prospectar. Então, olha só quantas coisas a gente faz. Isso dentro do nosso negócio e fora dentro da nossa casa. Então, a gente precisa ter esse cuidado muito grande. A gente precisa ter esse controle do nosso tempo, porque senão a gente pode estar desperdiçando o nosso tempo em vão, e quando a gente for ver, a gente não tem como recuperar o que se passou. Então isso é muito importante. Então hoje o nosso vídeo é sobre o quê? É sobre a magia da autodisciplina. Olha só, a magia da autodisciplina. Porque para você ser disciplinada, realmente tem que ser uma magia, tem que ser um milagre, né? Um milagre acontecer. Realmente a gente colocar a autodisciplina dentro do nosso negócio. Colocar a autodisciplina dentro da nossa vida. Dentro dessa jornada. Então a primeira espada e escudo é o seguinte: estabeleça rotinas poderosas. A segunda espada e escudo é estabeleça, defina metas diárias. A terceira é elimine distrações. A quarta, priorize tarefas importantes. A quinta, mantenha um espaço de trabalho organizado. A sexta, estabeleça limites de tempo. A sétima, recompense. A oitava, mantenha o foco a longo prazo. A nona, pratique o autocuidado, que é cuide de sua saúde física e mental. A autodisciplina é mais fácil de manter quando você está equilibrada. Então, quando a minha saúde física, quando a minha saúde mental, emocional estão em equilíbrio, é mais fácil eu manter a autodisciplina na minha jornada. E a décima é aprenda com os desafios. Então, todos os desafios que a gente passa, que a gente enfrenta, que a gente encara, ali com a nossa força, com a nossa garra, é conhecimento, é crescimento, é aprendizado. Então, a gente tem que pegar os desafios da nossa jornada e aprender com eles. Aprender na busca dos reajustes e das melhorias contínuas. Quando eu falei aqui que a gente tem que estabelecer rotinas poderosas e dedicar tempo para prospectar, para fazer acompanhamento e para fazer venda, quando eu lancei o primeiro workshop presencial, foi sobre prospecção, a alma da venda. E aqui, em prospecção, a alma da venda, tem o seguinte: um mapa de poder. O que é um mapa de poder? O mapa de poder é quando você tem carteiras de clientes para você trabalhar. Essa carteira de cliente vai se tornar um mapa de poder. E também você pode criar um mapa de poder através de parcerias
construtiva. E aqui mais adiante, aqui eu dou orientações sobre a gente colocar a mão na massa para fazer a prospecção, porque não existe negócio, não existe empresa que não faça prospecção. Todos os negócios, todas as empresas precisam fazer prospecção, porque sem prospecção a sua empresa não vai ter alcance de novas pessoas. A sua carteira de cliente vai ser o quê? Vai ser uma carteira de cliente parada, uma carteira de cliente morta. Porque a nossa carteira de cliente ela tem que ser uma carteira viva. É a carteira que sai cliente, que entra cliente, e assim vai ficando. Então assim, às vezes você perde cliente porque se mudou. Às vezes você perde cliente que faleceu. Às vezes você perde cliente que o cliente não quer mais aquele seu produto, não quer mais seu serviço. Então você tem que estar sempre repondo. Então a nossa carteira de cliente ela tem que ser uma carteira de cliente viva. Ela não pode ser uma carteira de cliente parada, morta, paralisada, de jeito nenhum. Então aqui eu dou passo a passo para a gente colocar a mão na massa para poder fazer a prospecção. E o primeiro passo é o seguinte: quem são os seus clientes? Você já parou? Você já fez essa pergunta? Quem são os meus clientes? Essa pergunta é importante fazer. Quem são os meus clientes potenciais ideais para o meu negócio de venda de produto ou de venda de serviço? Essas empresas estão em que segmento ou ramo de atividade? Então, os meus clientes podem ser pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, se eu busco pessoa jurídica fazer negócio com empresa, eu tenho que saber, né? Essas empresas que eu busco prospectar, em que segmento ou ramo de atividade que ela atua? Isso é importante a gente saber. Qual o faturamento, né? Qual o faturamento e número de funcionários que essas empresas têm? Então, vou trazer aqui para a Guerreira da Conquista. Eu quero fazer um treinamento de vendas, né? Para poder alinhar a equipe de vendas de empresa. Eu preciso saber, né? Quais são os números de funcionário que essa empresa tem? Qual o faturamento dela? Porque geralmente quando a gente vai prospectar a empresa, a gente tem que fazer um levantamento dessa empresa. Como que ela foi fundada, né? Quem fundou, como que ela se encontra hoje. Porque quando você leva uma proposta, você já tem que ter essas informações. Porque como que você vai levar uma proposta para uma empresa se você nem sequer conhece a empresa direito? Pelo menos, resumidamente, a gente precisa conhecer. Então, tudo isso a gente precisa o quê? A gente precisa ter em mente. Quais as características a maioria dos seus clientes atuais compartilha? Então, a gente tem que saber. Então, como que você vai saber disso? Você vai saber de tudo isso quando você faz um mapeamento dos seus potenciais clientes. Então, isso é muito importante. Então, hoje, dia 21 dessa jornada de 30 dias de live da Trilha da Vendedora, aonde eu falei sobre a magia da disciplina, tem 10 espadas e escudos de orientações para você pegar, colocar no teu negócio e validar essas orientações e depois vir aqui nesse vídeo e deixar o teu comentário que de fato você pegou esses 10 conhecimentos, colocou em ação, validou no teu negócio e você viu resultados acontecer, principalmente resultado nas suas vendas, dinheiro entrando no caixa do teu negócio. E eu quero ler o teu comentário e responder com o maior prazer. Então, a gente tem 10 conhecimentos, 10 ensinamentos para a gente pegar e executar e para ação. Eu sou uma guerreira da conquista, seja você uma guerreira da conquista, lembrando que o nosso intensivo, a Trilha da Vendedora, vai acontecer no dia 12 de dezembro, aqui em Campos Goytacazes. Se você ainda não garantiu a tua vaga, corre, o link está na bio da Guerreira da Conquista e já garante a tua vaga. Eu envio um forte abraço cheio de muitas conquistas para você, a tua família e os teus negócios.